Vamos lá. O carburador funciona a princípio por um sistema de alimentação, onde entra um combustível mais ou menos com 0,25 a 0,40 bar de pressão, e ele tem um sistema de cuba, de reservatório de combustível, mais ou menos que na caixa d'água. Então você tem uma boia, a boia fica funda enquanto não tem o combustível, ela vai enchendo, chega no nível certo, ela fecha a válvula de boia e para a entrada de combustível. Logicamente, com o carro funcionando, você vai usando combustível, ele abaixa e enche. Então a boia fica trabalhando, né? Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. O que é importante, agora nós vamos começar a falar de análise. O que é importante eu ver nesse sistema? O nível da cuba. Quando eu tenho nível um pouco abaixo do normal, não vai me atrapalhar em nada. Vai atrapalhar para andar no carro, o carro pode dar falta em algumas determinadas situações. Mas se eu tenho nível 1 milímetro acima, 1,5 milímetro, 2 milímetros, é muita coisa. Vai começar a me atrapalhar na mistura principalmente de marcha lenta. E pode dar um excesso de combustível? Excesso de combustível. Eu vou ter excesso, eu não vou conseguir dosar esse carro, eu não vou conseguir acertar essa marcha lenta dele, não vou conseguir acertar a mistura, exatamente por causa do nível errado. Uma ideia aí mais ou menos para a gente ter noção, para quem não tem tabela, mais ou menos o nível da cuba tem que ser do meio um pouquinho para baixo, com a boia no lugar. Tá? Então você põe lá, você enche a cuba põe uma bombinha no carburador, dá pressão na bomba, deixa encher a cuba, parou de entrar combustível, aí você faz a medição. Tem que ser mais ou menos 1 milímetro para baixo do meio com a boia no lugar. Isso com a tampa fechada e com... Sim, você monta o carburador, põe uma bomba manual, põe uma bomba de carro mesmo, certo. Você coloca pressão nela com combustível, tá? Legal. Aqui nós temos um carburador 2E, onde eu tenho ali a entrada do combustível, a válvula de boia e a boia. E aqui eu tenho um carburador de corpo simples, com a boia colocada no lugar. Esse carburador em particular, a válvula de boia é na tampa. Bom, agora nós vamos começar a falar do sistema de marcha lenta. Nós temos dois tipos de sistemas de marcha lenta principais. É o normal, onde ele tem giclê de marcha lenta, giclê de ar de marcha lenta e parafuso de regulagem de mistura. Como é que ele funciona? O giclê de marcha lenta ele é alimentado pela cuba através do giclê principal, passa por um canalzinho, vai até o parafuso de mistura de regulagem e ele joga embaixo da borboleta. Então como é que o combustível é sugado lá? Pelo vácuo formado embaixo da borboleta. Acelerou um pouquinho, já para de utilizar o sistema de marcha lenta, tá? Até porque o vácuo, então, ele vai ter um avanço e já vai para coletar o combustível em outro orifício, sistema principal, exatamente. Legal. Sistema de marcha lenta suplementar. A diferença desse sistema para o outro sistema normal é que ele tem um parafuso a mais embaixo do parafuso de mistura. Ele tem um parafuso de regulagem suplementar, um parafuso de mistura suplementar. O que ele faz? Ele vai me mandar uma quantidade maior de mistura ou menor de mistura, você regula a marcha lenta por ele. Como é que ele funciona? A diferença, ele é alimentado também pelo giclê principal, passa pelo giclê de marcha lenta, desce no parafuso de mistura e tem uma outra alimentação para o parafuso que a gente chama de bipar, tá? Esse carburador, essa foto mostra o parafuso do bipar. Ele sempre é embaixo do parafuso de mistura. Qual o veículo que utiliza, Maurício? O Passat 1500, com aquele carburador H35 PDSI, e o Monza H35 Alfa 1. É isso, né, seu Danilo? Esses carburadores, eles têm um diferencial dos outros carburadores. A regulagem da abertura da borboleta não é pelo parafuso de marcha lenta. Ele é fixado por uma tabela. Então você faz lá uma medição, faz a regulagem e ali você não mexe mais. Você vai mexer aonde? No parafuso de mistura e no parafuso de bipar. Qual que é a vantagem? Você regulou o CO do carro. Você regulou, ele está enquadrado, você não precisa mais abrir e fechar a borboleta, você não consegue mais ter variação do HC de CO. Você vai só pelo parafuso de bipar, abrindo e fechando, você acelera e diminui a rotação do carro. Então, para nós é um carburador mais fácil desde que você siga as regulagens normais. O carburador com 2 estágios também tem essa regulagem de marcha lenta, que é pro segundo estágio, que é feito na alavanca do segundo estágio, que também usa o mesmo procedimento. Você faz uma calibração dessa abertura
e você mantém ela para não ter aquele desgaste da borboleta pegando no Venturi e não fazer aquela marca que você perde vedação. Aquele rebaixo, né? Exatamente, você perde vedação condenando o carburador. Essa tela é um exemplo de como funciona essa tabela, tá? Então vou dar o exemplo ali do Passat 1.5 com carburador 35 PDSI. Então você vai laminar lá aquele parafuso de batente, você solta todo o parafuso, põe a lâmina de 0,10, encosta o parafuso. Encostou o parafuso, você dá 4 voltas. Aí é a regulagem certa da abertura fixa de marcha lenta. 4 voltas para abrir a borboleta, certo? Para abrir, exatamente. E no segundo estágio funciona da mesma forma, um carburador 3034 BLFA, você lamina lá você solta todo o parafuso, põe uma lâmina de 0,10, encosta o parafuso, certo? Depois você dá meia volta. Então cuidado, gente. Um é 4 voltas, outro é 2,5, outro é 1,5. Então você tem que ter a tabela para você fazer essa regulagem. Sem essa regulagem você não acerta o carburador. Essas tabelas para o reparador conseguir elas hoje, Amaury, quais são os caminhos que você recomendaria? Bom, existem algumas tabelas na internet, você consegue puxar, mas não é completa. E tem algumas empresas que disponibilizam isso. Você paga, logicamente, e você consegue disponibilizar. Então, o correto seria entrar em contato com os fabricantes que ainda têm algum vínculo, até mesmo que atualmente ainda não produzam mais, no caso até de uma Brosol, enfim, encontrar algum meio Eles que estão voltando a fazer. Eles voltaram agora. Voltando a fazer. Mas a tabela mesmo você vai conseguir em esses cursos que a gente compra por aí na internet, você consegue ter as tabelas já atualizadas. Legal, tá? fica dada a dica. Bem completas.